1 Crônicas, capítulo 10. Somente o versículo 13, eu não vou ler por completo o versículo, mas lerei o suficiente para a palavra de hoje. Sinto a presença de Deus aqui e ela já está me acompanhando desde a hora que eu acordei. Ela foi comigo lá para Taguatinga, fizemos o culto, né? Esteve lá em meio às orações, os louvores, a palavra, a oração final, e está aqui conosco hoje, amém? Quantos acreditam nisso, digam glória a Deus. Então vamos para a leitura. 1 Crônicas, capítulo de número 10, versículo 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou adivinhadora para a consultar. Fiz a leitura do versículo completo, amém? Bíblia na cadeira, vamos orar, irmãos. O motor que move as nossas vidas como cristãos é a oração, e esta oração não pode ser subjugada somente no momento do culto, mas deve ser parte da nossa vida, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E para que ouçamos a voz do Senhor, temos que orar, temos que buscá-lo. Tiago vai nos dizer bem claro que se nós nos achegarmos a Deus, se nós o buscarmos, Ele se achegará a nós. Louvado seja o Senhor. Então estendamos a oração para o culto. Louvado seja o Senhor, e peçamos a Deus que Ele fale conosco através da palavra, amém? Quantos vieram aqui cultuar? Digam glória a Deus. Quantos vieram perder tempo? Diga aleluia. Veio perder tempo na igreja? Misericórdia. Irmãos, preparando vocês para cultuar, que Deus quer abençoar hoje, Fique ligado, oremos. Deus, nós te exaltamos, te engrandecemos, te louvamos, Pai, porque Tu és grande, Tu és fiel. Pai, abençoa este povo que veio aqui, Senhor, te adorar. Ofertaram, Senhor, na Tua casa, cantaram louvores, dobraram seus joelhos, e agora estão intercedendo pela minha vida, para que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos. Pai amado, que Teu Espírito liberte nesta noite, quebre cadeias, restaure, console, cure. Que o Seu poder seja notório e visível enquanto Te adoramos, enquanto reverenciamos o Seu nome. Somos dependentes de Ti, ó Deus. Somos dependentes da Tua misericórdia. Somos dependentes, meu Pai, da Tua graça. Eu peço que esta igreja linda que está aqui essa noite comece a aumentar o volume da sua oração, porque Deus não sabe o que o mundo quer, principalmente quando esse mundo pode falar e não fala. Então comece a clamar a Deus para que fale contigo, porque a palavra de Deus, ela cumpre aquilo que lhe apraz. E se Deus liberar uma promessa, uma profecia sobre você hoje, segura bem forte, porque ela vai se cumprir. Ergue moçal e levante, Oneui, que é batizado em línguas estranhas, fale agora. Derramau e salitre suque o rebanadio, o comaçal e vantequel e me floustene. Espírito Santo, nós te adoramos. Urede pau e sou anarguindo minévia. Quem não é batizado da glória, meu filho, porque Deus ainda batiza com o Espírito Santo quem deseja ser cheio. Irguima, enxergue, lavau, o Senhor está neste lugar. E ramal e quebro monostu que elevia. Uriquimia sarau e terevon núvia. Eu ainda falo na terra
Assim diz o Senhor. E a igreja, na unção divina, aplauda, adore, exalte, engrandeça o nome de Jesus. Aleluia! Se assente no seu lugar, por gentileza. Grande é o nome do Senhor. Queridos, eu estava nesta semana pensando muito numa palavra que eu estava meditando, porque meditar é diferente de ler. E já há alguns dias meditando nesta passagem, o Senhor falou ao meu coração. E estamos falando, é claro, de um monarca, o primeiro rei de Israel, cujo nome é Saul, o qual todos, ou a maioria dos leitores da Bíblia, o veem como um homem mau, um homem distante de Deus, um homem caído, que o fim da sua história foi o suicídio por ter abandonado a Deus. Mas não é bem verdade que isto resume a vida de Saul. Estudando a sua biografia, meditando ao longo desses anos, inclusive nesta semana, eu tenho visto que Saul era um homem leal, Saul era um homem bondoso. Eu tenho base bíblica para provar que ele era uma pessoa que não guardava rancor dos seus opositores. Era um homem valente. Ele pegou um reino em crise. As nações das tribos dos filhos de Jacó estavam praticamente dispersas quando ele montou uma guarnição militar para defender o seu povo. Até mesmo Israel não tinha nem capital para dar estrutura ao seu serviço militar como rei. E mesmo assim ele enfrentou grandes reinos vizinhos, enfrentou os moabitas, os filisteus, e ele também deu paz ao seu povo. Se você for ler a história, Saul, por todos os erros que ele tinha, uma coisa não havia na vida dele: ele nunca desrespeitou o profeta Samuel. Toda vez que o profeta Samuel chamava a atenção de Saul, ele abaixava a cabeça, ele não revidava, ele ficava intimidado. O temor e o respeito de Saul para com o profeta Samuel era tão grande que ele poderia enfrentar gigantes, grandes homens de guerra, olho no olho, mas quando ele via Samuel, ele se intimidava, ele se baixava a seu serviço. E Saul, é claro, talvez Samuel possa ter sido muito rígido com ele. Ele não tivera a oportunidade, como Davi teve, de ter um Natã sempre aconselhando pacientemente. Mas, infelizmente, o relacionamento desses dois não deu certo. Até que, após, no capítulo 15 de 1 Samuel, após a sua segunda transgressão, seu segundo erro, ao não matar as ovelhas e as vacas, ao qual Samuel tinha ordenado que fossem mortos, oferecendo, ao invés disso, em sacrifício ao Senhor, após aquela dura repreensão, ao qual ele cai no chão, e ele pegando no manto, nas vestes de Samuel, as vestes se rasgam, e Samuel deixa as suas últimas palavras, quando ele viu Saul pela última vez, nesta ocasião, dizendo: assim rasgou o reino, Deus, das tuas mãos, ó Saul. Depois desse dia triste, nunca mais se viram, até a morte de Samuel, nunca mais ele pôde dar um abraço, ou olhar como Saul estava. O texto vai nos dizer que ele parou a sua marcha, a sua fé, e deixou de buscar a Deus. Como muitos erram dizendo que Saul não era ungido, não era escolhido de Deus, isto é uma inverdade, a Bíblia nunca falou isso. Se você for olhar, eu tenho base da palavra para dizer isso para você. Saul foi escolhido como rei por indicação divina, não dos homens. Deus escolheu Saul. E outra coisa, os seus erros é que impediram que ele tivesse os seus 3 estágios da sua posição como monarca escolhido de Deus, que é a designação, ou seja, Deus o escolheu. Segundo, manifestação, ele até teve um reinado, mas ele não conseguiu concluir a terceira parte, que é a permanência, a afirmação e a confirmação. Quantas pessoas começam bem com Deus? Deus escolhe, Deus chama, Deus unge, derrama do Espírito. Saul até profetizou no meio dos profetas. E o interessante é que muitas dessas pessoas, ao longo da caminhada, vão se esquecendo de Deus,
vão deixando de buscar o Senhor, e por isso vão se perdendo aos poucos, vão se tornando pessoas totalmente diferentes do que eram. E eu vim pregar nessa noite: o desejo de Deus para mim e para a sua vida é que você permaneça o mesmo, desde o dia que Ele te chamou. Não foi homem que te escolheu, aleluia, mas foi o próprio Deus que te chamou. Ele te pegou como um forte, colocou um óleo sobre a sua vida. E o que eu venho pregar como profeta de Deus, se você crê comigo, levanta a mão para receber, é que você vai agarrar a chamada que Deus te deu, é que você vai agarrar a promessa que Deus fez na sua vida, e que você nunca vai se esquecer que foi Deus que te chamou. Quem acredita nisso, levanta a mão e dá glória. Aleluia. Eu vim aqui pregar uma outra face da vida de Saul que talvez a igreja não conheça. Esse homem teve um fim triste, trágico, e a história não ajudou muito. Por quê? Porque ele teve a infelicidade de ser substituído por um rei tão perfeito de coração como Davi. Davi foi tão perfeito diante de Deus em seu coração. A unção na vida de Davi era tão diferenciada, encantando as pessoas e a nação, a ponto de que o seu próprio povo esquecesse de Saul. Então esse Saul, que acaba se suicidando, morto, acaba deprimido, com ciúmes, perturbado, sem o Espírito de Deus, foi um homem que deu muitas vitórias para o povo de Israel. E o próprio Davi, falando dele, disse: caiu um valente na casa do Senhor. Então este valente que nós vemos aqui, este personagem me inspirou a trazer para a igreja a orientação de que você não deixe de crer e de buscar o Senhor. Mas Saul, ele era ciumento, ele tinha raiva, ele tinha ódio das pessoas. Isto foi uma fase da sua vida. Mas Saul não ouvia mais a voz de Deus. Isto foi uma fase da sua vida. Não é porque Saul morreu assim que eu e você devemos nos entregar quando a frieza vier, quando as lutas vierem, quando nós não entendemos o que está acontecendo conosco. Não, a escolha sempre é nossa, a decisão final sempre será nossa, e esta decisão que Deus quer que tomemos é que nós permaneçamos nele mesmo fraco, mesmo cansados, não deixemos de acreditar na sua misericórdia. Saul travou uma batalha contra os filisteus. Eu escrevi na minha Bíblia e eu gosto de intitulá-la. Isso aqui não é estudo, é coisa minha. Eu intitulei esta batalha como a batalha que Saul não deveria ter ido. Porque o Espírito Santo falou isso comigo. Saul não deveria ter ido àquela batalha. Mas o que acontece? Muitos anos no cargo, muitos anos numa posição de frente, a situação que ele estava precisando de ajuda, precisando de um tempo de descanso, de reflexão, não conseguiram falar mais alto do que a sua imponência de lutador, de rei. Porque muitas vezes é necessário Deus nos afastar da guerra, para que a gente não morra. Era um rei valente, mas estava ferido, emocionalmente caído, perder a sua visão, perder o foco. E o que ele precisava naquele momento não era estar à frente de uma batalha, mas esperar a cura do Senhor sobre a vida dele. Eu quero dizer para a igreja nesta noite que Deus, quando te dá um projeto de vida, te dá um reino, seja no seu lar, no seu trabalho, na igreja, onde for, esse reino vai ter fases. Diga fases. Eu quero só um pouquinho de retorno, porque o teclado está mais alto que minha voz. E quando Deus nos dá este governo, as responsabilidades, nós temos que entender que existe uma palavra chamada fase, ou fases, que devemos respeitar. Deus nos poupa quando Ele percebe que estamos precisando de algo que foi se perdendo no meio do caminho. O interessante é que Saul nasceu no século 11 a.C., era casado com Aquinoã, teve muitos filhos, e os seus defeitos foram, infelizmente, a arrogância, os ciúmes e a sede pela fama e o poder.
Saul, como uma criança infantil num trono, nesse aspecto, ele se preocupava demais com o que as pessoas iam pensar dele. Ele preocupava demais com a opinião alheia. E eu quero dizer para a igreja que nós que servimos ao Senhor, nós não temos que estar olhando para opiniões. Nós não temos que estar preocupados com o que as pessoas pensem ou deixem de pensar de você. Se você faltou no culto ontem, não interessa se o irmão pensa que você desviou, que caiu. Isso é problema seu e Deus. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. E em Cristo os nossos olhos devem permanecer, porque é dele que vem nossa força. Deus me deu esta palavra essa semana, aleluia. E Ele falou muito comigo. E Ele falou assim: filho, preste atenção nesse texto. São muitos que carecem desta revelação. São muitos que precisam desta mensagem. E eu quero dizer para você, desta noite, que nós podemos aprender com Saul. Todos nós temos qualidades e defeitos. Todos nós. Todos nós. Mas o que vai entrar em jogo aqui é a nossa permanência com a coroa. Porque o texto diz: assim morreu Saul, e a palavra vai dizer causa. A palavra de Deus vai dizer o motivo de sua morte. Porque Saul significa pedido. Aquele que é resultado de uma petição, de um clamor, de uma oração. Eu vim pregar para os Saul de Deus, que tem qualidades e defeitos. Pense nisso, que a sua vida é um pedido. Você veio por causa de um clamor, de uma oração. Você veio nesta terra porque você é útil para alguém. Você é resultado de um pedido. Você é importante para alguma coisa. Se você está com dificuldade de achar o seu lugar, profetiza em nome de Jesus. Seus olhos vão se abrir hoje. Você vai encontrar teu chamado, o seu lugar, o teu projeto, a tua missão, o teu propósito na terra, porque você é resultado de um pedido. Aleluia. Eu quero dizer para vocês bem claro que Saul morreu. E eu quero falar duas coisas para que nós atentemos nos últimos dias. Eu, você, estamos expostos a isso. A primeira coisa que eu quero falar é a Bíblia que diz que em primeira instância Saul morreu por causa da sua transgressão. Olha, sabemos que transgressão é um dos três, ou melhor dizendo, o terceiro nível de pecado, um pecado mais sério. Por quê? Porque a Bíblia, ela separa e define os pecados para as suas consequências. Pecado, transgressão e iniquidade. Então, corrigindo, o segundo nível de pecado é cometido por Saul, diz a palavra transgressão e não iniquidade. Mas preste atenção aqui nesta palavra. A palavra hebraica para transgressão é pesá. Pesá. Esta é a palavra hebraica para transgressão. Porque eu estou falando original? Porque você vai entender o que é que Deus está revelando como motivo da morte de Saul. Preste atenção. Transgressão nesse sentido hebraico é rebelião, revolta. Glória a Deus. Então, o que fez com que Saul morresse não foram os seus defeitos, mas foi a sua transgressão, a rebelião. Por quê? Porque ele tinha dificuldade, presta atenção, de entender e ouvir a voz de Deus. Jesus, eu sinto a presença do Senhor aqui. A primeira causa da morte de Saul era a transgressão. Por quê? Porque você vai ver na sua história que ele tinha dificuldade de compreender a voz divina através de um profeta. Note que quando ele não fez pela metade, ele ignorou.
Você vai ver que Samuel vai mandá-lo esperar antes da batalha, e ele não vai. Quem chega lá primeiro é Jonatas, o filho dele. Então nós vemos aqui que ele tinha uma dificuldade, e por isso que a sua morte aconteceu. Eu venho pregar para você esta noite, que Deus vai tirar da sua vida toda dificuldade de entender o que o profeta fala para você. Deus vai jogar por terra todo embaraço, toda obra de feitiçaria, para que a voz do profeta cause confusão na sua mente, porque a voz do profeta é a voz de Deus, para manter a coroa na tua cabeça. Receba hoje uma unção sobre os teus ouvidos, igreja, para ouvir e compreender a voz de Deus. Precisamos. O que é interessante é que ele chega na guerra. Outro erro que ele vai fazer, o profeta tinha falado, é para matar todos, inclusive animais. Aí ele vai guardar os animais para oferecer em sacrifício ao Senhor. Note que a intenção de Saul é aparentemente boa, porque ele guardou os animais em vida depois da guerra para oferecer ao Senhor. A atitude era nobre, era ofertar ao Senhor, honrar a Deus, mas foi isso que o profeta falou? A palavra de Deus, ela é absoluta. Se ela diz algo, Ele não vai aceitar que você contrarie esta palavra, nem que a sua atitude seja uma coisa boa, louvável. Então, ele tem dificuldade de compreender a voz de Deus pelo profeta. E a palavra de Deus vai dizer a segunda causa, que é consequência da primeira. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor por causa da palavra do Senhor. Quem matou Saul foi a palavra do Senhor. Quem matou Saul não foram os filisteus, não foram seus defeitos, foi a palavra do Senhor, irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isaías vai dizer bem claro que a palavra do Senhor não volta vazia, mas ela cumpre o que lhe apraz. A palavra que salva também condena, mata. Então devemos ter o temor a esta palavra, porque o texto diz: por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. A palavra hebraica aqui para guardar é natsa. Isso aqui é muito interessante. Natsa aqui tem o sentido de vigiar e superintender. Agora você vai dar um glória já já, segura aí, que Deus vai te dar um mistério que você vai dar muito glória, porque vai abençoar muito a sua vida, abençoou a minha. Saul não guardou a palavra do Senhor. Note que Davi o substituiu, porque Davi era uma arca viva. Tudo que Deus falava, Davi botava para dentro e trancava. Podia vir inimigo, podia ver o que for, não. A palavra do Senhor está guardada aqui. Então, esse termo aqui, guardar no hebraico, vai falar de superintendência. Meu Deus. Gerência. Eu fui mastigar isso aí. Porque guardar a palavra não é dizer guardei, mas é saber gerenciá-la. Meu Deus. Você não entendeu, mas quando você entender vai dar glória. Segura aí. O Espírito Santo vai abrir seu entendimento. Continua adorando, que Deus vai falar para você. O que é guardar nesse sentido? Saul ouvia. Só que ele não sabia administrar a palavra. Ela tinha um efeito rápido, imediato. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo na sua vida, se você quer que dure, você tem que saber administrar, sim ou não?
seu casamento, sua casa, suas finanças, suas responsabilidades, tudo que você imaginar. Seu trabalho, você tem que saber administrar, porque você não vive para hoje, você vive para o amanhã. Uma pessoa que administra bem, ela vai ter um futuro sossegado, um futuro de paz, sim ou não? Isso com a bênção de Deus, que é o óbvio, né? Mas tem exceções. Então, no mundo espiritual, para que nós não morramos, a lei é a mesma. A gente tem que saber administrar esta palavra. Deus não trabalha com palavras de efeito imediato. Deus falou que vai me dar a vitória no culto, glória a Deus, eu saí e esqueci. E a vitória vai acontecer. Não. Você tem que gerenciar essa palavra durante dias, semanas, meses, anos. Enquanto você estiver na terra, a palavra liberada sobre a sua vida tem que ser guardada, superintendida, administrada, regada. Recebe esta revelação que te dá vida. Você sabia que as palavras que me sustentam nos tempos mais difíceis foram as que eu ouvi quando era novo convertido? Sabia? A gente vê tanta pregação, é louvor, é um acervo de informação, mas o que sustenta a gente são aquelas palavras, ó, é ou não é? Que você ouviu, ó. Por quê? Porque você guardou aqui conforme o hebraico ensina. Você administrou. Veio luta, veio dificuldade, o tempo passou, você está mais velho. Mas aquela palavra você continua administrando ela para que ela não se perdesse. É forte. Você continuou regando aquela semente para que ela não morresse ao longo dos anos. Um tempo que eu tive uma crise muito grande, espiritual na minha vida. Foi uma palavra dessa que eu gerenciei e gerencio até hoje, que me segurou. O rosto da profeta materializou-se no meu rosto enquanto eu estava chorando. E eu lembrei quando eu tinha poucos meses de cristão, eu era um nenê na fé. E ela olhou no meu olho e disse assim: você nunca vai sair da presença de Deus. Você pode fazer até assim. Assim, eu não te vejo fora. Eu coloquei essa palavra no processo de administração, de cuidado diário, de proteção contra as ervas daninhas, contra a incredulidade, contra as vozes do inimigo, e ela me sustentou até hoje, e eu venho dar essa receita para você. Deus vai te fazer lembrar de uma palavra, eu não sei qual é, mas Deus vai te fazer lembrar-se de uma palavra que está aí no teu coração. Você está achando que está difícil, é impossível, mas essa palavra que você guardou, é ela que vai te salvar. Quem acredita nisso, levanta a mão e dá glória ao Senhor. Esta é a mensagem que eu vim trazer para a igreja hoje, sem arrodeio. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Sabe por quê? Porque vão fazer de tudo para você entregar ela para o inimigo. E Deus vai permitir para ver se o nosso coração ainda é um cofre fechado, inviolável, impossível de se arrombar no momento das lutas. Guarde a palavra.
O que derruba, o que mata o cristão não é defeito, não são os problemas. O que mata o cristão é a palavra de Deus quando ela não é guardada. Não são os filisteus. Porque este homem começou bem, mas terminou muito mal. Essa história é uma história muito trágica, muito triste. Eu estava meditando hoje, eu estava com o coração aqui, eu estava engolindo seco. Eu falei, como pode uma história terminar desta forma? Um final trágico para um homem, para uma família, ungido, escolhido de Deus. Aí o Espírito Santo falou para mim, isso aí é um alerta para você, é um alerta para a minha igreja. Não despreze a minha palavra. Eu sei que estamos em momentos conturbados, irmãos. O estresse está generalizado. Informações que bombardeiam a nossa mente nos deixam cansados. Mas não deixe de buscar o Senhor. São estes dois conselhos que o Espírito Santo entrega para você como presente através da minha vida. Primeiro, diga assim, guarde a palavra. Isso. Segundo, diga, busque o Senhor. Porque no versículo 14 diz bem claro, e não buscou o Senhor, pelo que o matou. Quem matou? O Senhor. E transferiu o seu reino a Davi. Primeira verdade, que a palavra de Deus pode nos matar, mesmo ungidos. Segundo, que sempre vai ter alguém para concluir aquilo que a gente não quer. Então você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e diga para ele assim, preste atenção, meu irmão. Diga aí para ele, preste atenção, meu irmão. Porque você está sendo profeta para a vida dele, você está velando pela alma dele. Porque este é o papel da igreja, pregando a verdade, velar pela alma, salvar a pessoa da morte. Diga assim, meu irmão, diga assim, guarde a palavra do Senhor no teu coração. E diga assim, meu irmão, busque o Senhor, porque Ele tem vida para você. Aí pergunta, tu crê nisso? Pergunta para ele como profeta, você crê nisso? Se ele está dizendo que crê, diga assim, então recebe vida hoje, recebe vitória hoje. Assim diz o Senhor, hoje eu te encho do meu Espírito, hoje eu te levanto. Receba! Huracai cheio, eu estou sentindo glória aqui. Receba a vida aí, crente. Receba a vida aí pela palavra do Senhor que você está recebendo hoje. Os planos de Satanás caem por terra contra a tua vida agora. Os planos do diabo são frustrados agora. Toda obra de engano, de mentira, toda obra maligna, o Senhor está desfazendo e está dizendo, eu tenho vida. Vida para você, vida para a sua alma, vida para a sua chamada. Receba! Se acredita nisso, dá 3 glórias bem alto para Jesus. Eu estou terminando. Vale a pena ouvir o pregador. Me ouça, não deixe de buscar Deus por nada. Eu sei que ninguém é igual a ninguém. Todo mundo tem ocupação, tem o que fazer, tem que trabalhar. Mas não deixe de buscar o Senhor. Vocês estão me entendendo? Não deixe. Trabalhe. Lute, seja o melhor no seu trabalho, na sua empresa. Mas não deixe de buscar ao Senhor. Nunca! Por mais ocupado que você seja, Deus sabe, mas não deixe de buscar. Saul morreu não por causa dos seus defeitos, porque deixou de buscar. Não deixe. Pode deixar de tudo.
Tá difícil, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Abre mão de tudo, menos de buscar a Deus. Porque você vai permanecer vivo assim, buscando ao Senhor. E eu vou terminar aqui, mas Deus mandou pregar isso. Note que quando Saul deixou de buscar a Deus, o Espírito do Senhor se retirou dele. Então toda a natureza má de Saul começou a se manifestar de uma forma veemente. O cristão, quando ele para de buscar a Deus, ele começa a se contaminar de uma forma que ele pode se tornar uma pessoa irreconhecível. Quem te abraçava e dizia, irmão, estou contigo, pode querer matar você. E olha só o que aconteceu com Saul, estou terminando, quando ele deixa de buscar o Senhor, porque foi a unção que fez Saul ser quem ele era no seu reino. As vitórias, as conquistas, a prosperidade foi a unção do Senhor. Irmãos, talvez você não perceba isso, mas muita coisa que você tem, até a sua vida está um pouquinho melhor do que antes, é por causa da unção de Deus. Se ela sai, acabou, acabou. Olha o fim deste homem, quando a unção saiu, ele deixou de buscar a Deus. Três coisas que entraram nele: esquizofrenia, eu estudei para falar isso aqui. Segundo, perturbação. Terceiro, ciúme incontrolável. Ele ficou louco, esquizofrênico, perturbado e ciumento. Ele ficou tão enciumado que ele começou a bolar planos para matar pessoas que não tinham nada a ver com nada. Loucura! É tão triste que um homem que ouviu o profeta agora vai atrás de feiticeira para ter conselho. Irmãos, nós não podemos nada contra o diabo sem a unção de Deus. Se a gente perde a unção, a gente deixa de ouvir o conselho de Deus, vai ouvir o conselho do macumbeiro, do feiticeiro. Ele está consultando a feiticeira, sabendo que era proibido. A loucura era tão grande que some um espírito debaixo da terra. Calvino e Lutero afirmavam, ou era o diabo ou um dos seus espíritos malignos. E a palavra de Deus diz que ele estava tão louco que ele entendeu, entendendo Saul que era Samuel. Nem a feiticeira disse que era Samuel. A feiticeira disse, eu vejo um ancião com uma capa. Ele caiu prostrado diante de um demônio, pensando que era o profeta Samuel, pedindo ajuda a Samuel, com saudade de ouvir o profeta. Mas estava diante de um espírito de mentira, porque a profecia daquele espírito de adivinhação não se cumpriu perfeitamente. Quando Deus fala, cumpre. Eu falei aqui, Satanás está batendo para tudo que é lado, para matar, para tirar a vida, tirar a coroa de gente ungida aqui, fazendo de tudo, porque esse espírito, irmão, para matar ungido, é espírito de filisteu. Por isso que Israel e os filisteus viviam em guerra. Deus está mandando falar e eu vou passar o rolo. Não tem aliança entre Israel e filisteu. Se tu não mata o filisteu da tua vida, ele vai te matar. E o que acontece aqui é que ele está perturbado, está louco, e foi para a guerra. Sabe o que Deus está mandando dizer? Que nossa vida não é nossa. Deus é quem dirige as nossas vidas.
Sabe o que está dizendo? Sabe por que eu tiro? Porque está doente. Sabe por que eu tiro da batalha? Porque está ferido. Está contaminado pelas influências dos filisteus. Porque eu tenho um projeto de cura, de restauração. Porque melhor é ficar um tempo sem batalhar para ser curado e continuar com coroa na cabeça, do que ir para a batalha desrevestido e morrer na guerra. Deus ama esta igreja. Nesses momentos de perseguição, eu orei com fé e eu creio. Eu falei: Deus, o rebuliço está grande. Deus, o profeta falando que a figueira ia sacudir, não foi? Confirmou. Que ia ter vassoura. Mas eu falei: quem é ungido, quem é ovelha da igreja, o diabo não tira. Não. O diabo até pensa, porque a pessoa está fraca, né? Você está fraca e diz: eu consegui, já entrei na mente, derrubei, já era aqui, ó. Mas Deus falou: não. É só um tempinho para ele e para ela se recuperar. Por quê? Porque na hora que ela for falar comigo, aquela palavra que eu liberei sobre a vida dele, sobre a vida dela, que ela guardou no coração, vai livrar ela desse cativeiro filisteu, vai livrar ela desse laço do diabo. E Deus manda dizer: o laço foi cortado, a coroa está na tua cabeça, igreja. Adora! Foi quebrado o laço do diabo. A coroa é tua, ungido de Deus. A coroa é tua, ungida de Deus. Deixa Deus te usar na terra. Se coloca de pé adorando. Os ministros de louvor, me ajude, por gentileza. Continua de pé adorando. Yeshua. Jesus, aquele que te ungiu, é o que libera a palavra que te guarda. Começa a adorar o Senhor nessa noite, porque Deus está enchendo o crente. Deus está curando ungidos de batalha. Teu final é com Deus. Teu final é triunfando com vitória. Guarda a palavra, guarda a palavra, guarda a palavra. Oh, Leramai terga na maché. Urical, queria que o João estivesse aqui à frente, rápido, traz ele. Eu estou sentindo uma graça. Se você der lugar e adorar, meu filho, os filisteus vão cair por terra hoje na sua vida. Quem crê nisso? Quem crê que os filisteus estão caindo hoje? Receba essa palavra. Guarda no coração a voz de Deus. Busque a Deus. Busque a Deus. Não pare de buscar a Deus. Volta a buscar. Vai recebendo. Eu estou sentindo a graça de Deus neste lugar.
Receba dessa unção, que quebra todo jugo. Receba a vida, receba a vida, em nome de Jesus. Receba a vida, em nome de Jesus. Deixa a coroa e toda a levanta a mão para cima, vou profetizar. Essas são as duas coisas que você tem que entender hoje aqui. Que você tem que guardar a palavra do Senhor e buscar ao Senhor todos os dias da sua vida, porque é a unção que vai te manter de pé. Sabe o que Deus me mostra aqui? Sabe por que o diabo ficou furioso com Saul? Porque os filisteus iam para Israel para semear contenda, bispo Wanda, para tirar paz, para deixar doido, para oprimir. Eram anos que Israel estava debaixo do jugo dos filisteus. Mas sabe o que é que Saul, na unção de Deus, fazia? Botava filisteu para correr. E quando o ungido bota filisteu para correr, tem paz. Você está entendendo? Que Deus tem paz para a tua casa, Deus tem paz para esta igreja. Todo espírito de filisteu, de contenda, de divisão já caiu por terra, Satanás. Tu foi envergonhado. Aqui só tem ungido de Deus. Calamachai, mão para cima, para fechar. Eu estou vendo a coroa na cabeça de cada um de vocês aqui, do altar à porta. Sabe o que é isso? É a unção que te faz reinar. É a unção que te dá vitória diante dos filisteus. Cadê os ungidos de Deus aí, da glória? Cadê os ungidos que vão permanecer firmes na unção de Deus? Vão para cima. Começa a receber agora. Eu vou contar até 3. 1. Todo plano filisteu caiu por terra. 2. Aquilo que o diabo usou para te matar foi jogado por terra e Deus te trouxe vida. Segura. 2,5. Se o diabo pensou que ia te matar e te parar, agora Deus está dando uma unção maior sobre você. 2,99. Coloca essa obra de filisteu na tua mão e fecha agora. E diz assim: toda obra contra a minha vida, contra o reino que Deus me deu, diga, contra a unção, eu coloco na palma da minha mão agora e ordeno, diz assim: Satanás, eu busco ao Senhor, eu busco ao Senhor. Diga, eu guardo a palavra. Diz assim: então caia por terra, em nome de Jesus. Joga no chão, pisa.